é difícil de você trazê-las para a realidade com a Bíblia aberta. Porque quando abre a Bíblia os ofende. Mas Eliseu, você também prega, você recebe para pregar. Mostra a sua casa. Você fala de mim? Mostra a sua casa. Aqui estamos nós para mais um quadro Young Show de carona. No programa de hoje nós vamos bater um papo bem caloroso e a equipe do Young Show vai te trazer bem perto para essa entrevista, vai te entregar um conteúdo imersivo e você vai ser fortemente edificado pelas palavras do pastor Eliseu Rodrigues. Este é o Young Show de carona. Let's go! Antes de seguirmos para o vídeo, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e cada vez que sair um vídeo novo do Young Show, deixe o seu like para você não perder nada e nos ajudar a alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Hotel Bristol é o lugar que nos recepciona hoje para uma entrevista incrível. Nós vamos receber, neste segundo episódio do quadro De Carona com o Young Show, uma das maiores referências pastorais do nosso Brasil. Estamos falando dele, pastor Eliseu Rodrigues, que vai participar aqui do De Carona com o Young Show e vai trazer uma entrevista maravilhosa. Vocês estão prontos? Eu estou. Então, let's go! Onde será que está o pastor Eliseu? Bom, eu já vi que ele já começou a descansar antes da entrevista. Pastor Eliseu Rodrigues, que satisfação, que honra ter o senhor. Pronto para essa entrevista? Pronto. Eu estava descansando um pouquinho. Meditando. É que a mala dele está um pouco distante, porque eu tenho certeza que se a mala estivesse aqui perto, ele já estava lendo o livro, né, pastor? Sim, certeza. É um exímio leitor. Meu pastor, nossa produção preparou ali pra gente um cenário, falaram que tá muito top, muito elegante. Vamos lá? Bora. Vamos conhecer esse cenário? Bora. Então, vamos agora para o quadro De Carona com o Young Show e hoje recebendo o nosso querido pastor Eliseu Rodrigues. Bem-vindo ao cenário da parceria Young Show e Bristol. Pastor Eliseu Rodrigues, que honra, cara, te receber. Estou muito feliz. Eu já quero aqui adiantar, né, a minha gratidão. Pastor Eliseu Rodrigues, a gente tentou já há um bom tempo agendá-lo, mas é aquilo, é uma agenda corrida, né? Ele tem ali todas as suas agendas, seus compromissos nas igrejas, e aí a gente decidiu fazer o quê? Vamos levar o Young Show, vamos criar o carona com o Young Show, porque aí se ele não consegue vir até nós, a gente vai até ele, pega ele no hotel e faz a entrevista. Essa entrevista aqui, nós iríamos fazer essa entrevista, pastor Eliseu, por live, online, mas para não correr o risco da Luana desligar o roteador, a gente preferiu fazer presencialmente, pastor Eliseu. É mais seguro aqui. É mais seguro. Eu vi quando você postou, cara, eu achei muito interessante. Primeiramente, seja bem-vindo, pastor. Esse senhor está no Young Show. Obrigado. É um prazer estar com vocês. Pela primeira vez agora deu certo. Mas tudo é no tempo de Deus. Deus projetou esse dia aqui para essa entrevista. E o senhor que está aí, Brasil afora, fala um pouco pra gente, como que tá essa agenda? A gente sabe que ontem esteve na Cogic, pregando aqui em São Paulo, já vai para Itatiba agora, 80 km aqui de distância de São Paulo, e na sequência a agenda continua pelo Brasil afora. Depois que os meus filhos nasceram, a minha agenda só foi um pouco corrida, porque eu estava pagando agendas que foram canceladas por causa da pandemia. Então eu tive que atender os pastores. Sim. Que, de modo emergencial, cancelaram as agendas. Mas esse ano eu estou mais parado em Goiânia, vamos assim dizer, atendendo mais final de semana. Eu quero ver meus filhos crescerem, quero cuidar da minha primeira igreja. Tá mais família? Mais família. E como tá as crianças, o crescimento, crescendo bem? Eles, o filho com 3 anos, a Esther Caroline com 1 ano, estressado igual o papai. Então, o Eliseu, já vi que o Eliseu filho gosta de live. Gosta de ficar com o papai na live. Eu não posso começar a live que ele vem. E eu faço questão de parar para ele saber que ele é mais importante do que a live. Já está treinando, né? Já está deixando treinar. Esse é o pastor Eliseu Rodrigues, que simplesmente o pastor Eliseu Rodrigues, bacharel em teologia, professor na Academia de Pregadores do Brasil, diretor do Seminário Teológico Consolidando. Gente, o homem não é pouca coisa. Casado com a Luana Rodrigues, vice-presidente da AD Central em Goiânia. Como você consegue lidar com
tantas responsabilidades sendo uma pessoa só, cara? Deus, ele capacita aqueles a quem ele chama, e a nossa igreja é bem flexível, porque eu não sou apenas o vice, eu sou um dos. Então eu estou na igreja nas reuniões necessárias, na nossa ceia, e desde quando fui para Goiânia, há 14 anos atrás, a igreja já sabia desse meu ministério itinerante. Então a gente consegue flexibilizar e administrar tanto família, agenda e a igreja local. Agora, pastor Eliseu Rodrigues, a gente sabe que quando a gente pensa na figura de um pastor conservador, pastor que pensa na família, que prioriza o evangelho, não tem como a gente não pensar ou falar de Eliseu Rodrigues. A sua história, a sua trajetória, tudo que o senhor construiu até agora, tornou e trouxe essa imagem de um pastor que defende com unhas e garras o que ele acredita. E o que ele acredita, mais do que tudo, é o evangelho. Essa frase define o Eliseu Rodrigues? Define. A defesa é demonstrada por aquilo que você ataca. A Bíblia é usada como espada. O Evangelho se apresenta a nós como arma de proteção e ataque. E quando eu digo ataque, não é simplesmente a pessoas, mas a sistemas, barreiras que o diabo levanta, e falsos profetas que Paulo escreveu que devem ser calados, e o sistema que se opõe à igreja, que é formado por inimigos de Deus e amigos do mundo, esses devem ser confrontados com as escrituras abertas. Aí alguém pode comentar aí, mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Concordo, é contra as potestades, as hostes espirituais da maldade. São eles que levantam falsos ministros, falsas pregações, abrem falsas igrejas para gerar falsos crentes. São esses demônios que influenciam essas pessoas. Porém, há pessoas que se entregam a essa influência demoníaca. E nem tudo também é o demônio. O homem é um ser humano caído, inimigo de Deus. Então ele também precisa ser chamado à realidade. Antes de ser expulso com suas falsas mensagens, eles precisam ser chamados à realidade bíblica. Quer pregar? Pregue, mas pregue a Bíblia. Quer enganar a igreja? Em paz você não vai ficar. E o pastor Eliseu Rodrigues, vocês já perceberam que ele veio disposto a falar tudo e a abrir o jogo. Isso é interessante. A gente entende, pastor, que a gente vive no Brasil uma necessidade de homens compromissados com a palavra. Amém. Eu também não sei se o povo está buscando muito outras coisas, não sei se a palavra, se a Bíblia deixou de ser importante, né? Porque quando a gente fala, às vezes, do líder, a gente também esquece que por detrás do líder existem os seus liderados, existem as pessoas. A gente tem visto nos últimos dias que a igreja que ela decide pregar o evangelho, ela não enche. O pastor que decide, tem uma postura talvez como a sua, uma postura de não, eu vou ser conservador, eu vou honrar a palavra, essas igrejas sofrem diversas dificuldades de continuarem abertas, porque ninguém vai. Mas quando você se abre um ministério, você abre uma igreja que talvez não priorize tanto a palavra, você recebe mais pessoas. Isso, como que você enxerga? O que Jesus disse, a porta larga faz com que muitos passem por ela para a perdição. Se uma porta é larga, o caminho é largo, vai atrair todo tipo de gente e eles vão ali permanecer. Mas a porta da salvação é estreita nas exigências, é estreita na verdadeira transmissão da palavra. Essa estreiteza do evangelho faz com que as pessoas rejeitem o evangelho. Perceba, Jesus começou seu ministério, havia uma grande multidão, mas ele se comprometeu com 70 e os enviou. Dos 70 ele selecionou 12, dos 12 ele selecionou 3, dos 3 só um ficou ao pé da cruz. Então a verdadeira igreja, às vezes, ela enfrenta esse fenômeno efeito sanfona. Ela enche porque é uma novidade. Mas o evangelho vai sendo pregado e ali pessoas vão sendo cortadas porque não aceitam ser podadas. Só que nesse ministério de Jesus, você percebe que no dia de Pentecostes, 1 aos Coríntios capítulo 15, Paulo diz que Jesus ressuscitado apareceu a mais de 500 irmãos. Só que do dia da ressurreição até Atos 1, Jesus pregou 40 dias. Então, do dia da ascensão até o Pentecostes foram 10 dias de oração. Então, perceba, Jesus passa 40 dias se manifestando. Alguns acreditam que no dia da sua ascensão,
Haviam mais de 500 pessoas conectadas a 1 Coríntios 15, mas no dia de Pentecostes só tinha 120 orando. Só que isso não pode desanimar o verdadeiro pastor que prega verdadeiras escrituras, porque esses 120 que sobraram orando, levantaram Pedro, e o Pedro que pregou ganhou quase 3.000. Atos capítulo 5, a igreja já está com um número de 5.000 e aí vai crescendo. Então esse efeito sanfona é normal na igreja que prega a palavra e ora, porque Deus vai desmascarando os falsos e vai deixando os verdadeiros. Paulo disse, é necessário que haja essas contendas ou heresias entre vós, para que os falsos sejam expostos e os verdadeiros sejam identificados. E como lidar, pastor, com esse povo? Como pegar chamar esse membro e explicar para ele, você tem que ir pela Bíblia, você tem que ir pela luz das Escrituras. Paulo diz que haveria um grupo de pessoas que criaria para si seus próprios mestres. Nas igrejas deles, eles dão seus envelopes, enviam seus PIX, não para sustento de missionários, não para o sustento do pastor sério, não para a manutenção da igreja, mas para que esse falso profeta lhe dê um afago quando essa pessoa estiver na prática do seu pecado. Então eles criam, montam, protegem seus falsos profetas. É o que eu disse esses dias. Os viciados na carnalidade, no materialismo, sempre defenderão seus traficantes que alimentam seus vícios carnais e materiais. Essas pessoas, é difícil de você trazê-las para a realidade com a Bíblia aberta. Porque quando abre a Bíblia os ofende. E eles ofendem Deus, mas não gostam de ser ofendidos pelas Escrituras. Mas Deus sabe quem são os seus. A Bíblia diz, Deus conhece os que são deles. Quem é de Deus vai desejar as coisas de Deus. Então, se você está me ouvindo aqui, nos ouvindo nessa entrevista, se você é de Deus, a prova de que você é de Deus é você desejar aquilo que vem de Deus. Tudo que sai de uma coisa tem que estar conectado àquela coisa para que possa sobreviver. Se você nasceu de Deus, você vai desejar as coisas puras, santas e cristalinas de Deus. Agora, você falou um negócio que eu achei interessante, falando sobre profetas e sobre profecia, né? Hoje a gente está vendo aí que surge com mais frequência o nome profeta antes do nome do cabra. Antes a gente tinha o pastor fulano, o evangelista ciclano, agora uns fazem o uso. Ele faz parte dos meus. A utilização, né? Eu sou o profeta André, por exemplo. Eu sou o profeta André. Diante da Bíblia, ela é correta? A Bíblia, ela autoriza? Não. Por quê? Vamos para as Escrituras. Jesus chega no endemoniado gadareno e faz uma pergunta. Jesus pergunta assim, qual o teu nome? Jesus pergunta por identidade, ele responde por quantidade. Meu nome é Legião porque somos muitos. Então, primeiro, há muitas pessoas hoje identificadas pela quantidade de seguidores que tem no Facebook, Instagram, ou quantidade de inscritos no seu canal. Eu já tive a infelicidade de indicar certos pregadores que eu conheço a vida, conheço o pastor, sei a teologia que estuda, mas o líder perguntou, quantos seguidores tem no Instagram? Quantas visualizações tem a mensagem dele? Isso pode falar alguma coisa, mas não fala tudo. Porque a pergunta de Jesus não é por quantidade, é por identidade. E quando você chega nas cartas paulinas, antes que Paulo se auto-intitule apóstolo, é só você pegar as cartas. Paulo, vírgula, apóstolo. Paulo, vírgula, chamado para ser apóstolo. Primeiro nome, depois o título. Aproveitando o gancho aí que você falou sobre profecia, né? A gente sabe que ultimamente a igreja ela tem buscado muito profecia. Então a pessoa, eu preciso de uma resposta de Deus, eu não abro mais a Bíblia. Eu vou e quem vai dizer para mim, olha, Deus te diz isso. Para a gente entender realmente o que de fato é a profecia e quando ela de fato vem de Deus. Fala para a gente um pouco sobre esse assunto. Você não vê nas Escrituras Paulo instituindo profetas para cuidar de igreja. Paulo institui bispos, anciãos, pastores. Eu digo Paulo, claro, pelo poder do Espírito, porque Paulo foi escolhido para ser um plantador de igrejas. Aos Tessalonicenses, Paulo não escreveu para que eles guardassem as tradições que foram profetizadas, mas ensinadas. Ou seja, a profecia é uma mensagem repentina que Deus traz ao coração de alguém sobre algo ou sobre alguém. Repentina. Você não controla o que vai profetizar. Então, falsamente, eles se apresentam. Hoje eu vou revelar CPF. Hoje eu vou revelar nome. Você vai revelar?
Quem revela é quem dá o dom da profecia. Quem revela é Deus. É algo repentino. O dom de mestre, que é quem tem o dom do ensino da palavra, você controla. Hoje eu vou pregar o tema tal. Agora, quem tem o dom de profecia não pode programar o que vai profetizar. Porque a profecia é repentina. De repente, quando menos espera, ele pode orar, pedir para que Deus o use numa área determinada. Mas o soberano sobre os dons é Deus. É só ler 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Ele dá a quem quer, na hora que ele quer, para o que for útil. Se o dom não é para ser útil ou para utilidade de edificação, mas para a própria exposição, está errado. O dom é falso, a transmissão está errada e o profeta é falso. Agora, alguns estão pensando que eu sou contra a profecia. Não sou. Eu sou pentecostal. Todo pentecostal é continuista. O continuista e o pentecostal é aquele que crê na contemporaneidade dos dons. Eu sou contra os excessos. O que fazem com a profecia? Estão colocando a profecia no mesmo nível da palavra. Está errado. Por quê? Porque a Bíblia não pode ser julgada pela igreja. É a igreja que é julgada pela Bíblia. Agora, quando qualquer profeta profetiza, a igreja julga a profecia pelas escrituras. Essa é uma das provas que a palavra está acima da profecia. Segundo, o profeta que recebe, no sentido não de ofício, mas de falar uma palavra pelo dom da profecia, eu gosto e valorizo aqueles que falam publicamente, não aqueles que só falam em ouvidos. Por quê? Porque quando você fala publicamente, a igreja tem autoridade para julgar. A palavra é usada para analisar a profecia. A profecia nunca pode suplantar o espaço da palavra. Então, para concluir, há uma diferença entre um e outro. A profecia é uma mensagem repentina que Deus traz à consciência de alguém. A palavra não. Ela não é algo repentino. Desceu do céu aqui agora, um e-mail, um fax. Não, você está estudando, você abriu a Bíblia, você abriu comentários, você estudou, você esboçou, você anotou para pregar. Porque se você é relaxado no gabinete ou no seu escritório, você não tem moral nenhuma para ficar de pé e pregar as escrituras para a igreja. E principalmente quando a gente vê, por exemplo, a história do Pix. A história do Pix tem até aquele áudio, né, do WhatsApp que é engraçado. Olha, eu vou te entregar uma profecia, mas antes me faça o Pix. Isso é engraçado, mas não deixa de ser preocupante. É perigoso. Perigoso e preocupante. O nível que está chegando. Brincando com os dons. Como o Simão Mágico falou para Pedro, eu quero esse dom, quanto que eu tenho que pagar? Ou seja, eu quero ter o benefício do dom e quero gerar benefícios pelo dom. Quanto tem que pagar? O dom da profecia. Pedro viu que ele estava com fel de amargura no coração e Pedro ordenou que se arrependesse. Detalhe, Filipe, o evangelista, tinha batizado o mágico. Só que essa é a missão de Filipe, evangelizar. É o que eu sempre tenho dito, algumas pessoas isolam, não conseguem entender. Filipe chega em Samaria, a multidão aceita Jesus, ele mete a pessoa na água. Opa, 1000 almas para Jesus! E o Simão, sem ser discipulado, está lá dentro da água, no meio do povo de Deus. Ok, quando chega Pedro e João, com a autoridade apostólica de ser mestre, o cara está no coração, está dentro do coração dele, o pensamento de que os dons de Deus e o ministério se consegue por dinheiro. Detalhe, eu vendo meus cursos, preço eu paguei para adquirir conhecimento. Provérbios 3. Tudo que você puder fazer para adquirir conhecimento, faça. Conhecimento. Agora, profecia é dom. Você recebe esse dom da parte de Deus. O camarada quer comprar o poder do Espírito Santo das mãos de Pedro. E Pedro percebe a intenção dele, que é fama, fazer sucesso. Então você percebe a diferença. Filipe é o evangelista que ganha. Pedro e João é o pastor, é o pai, é o mestre que discipula. A igreja precisa dos dois. Atos capítulo 13 diz que na igreja tinha profetas e mestres. Nós precisamos de quem tem o dom da profecia e nós precisamos de quem tem o dom de mestre. Por que quem tem o dom de profecia tem dificuldade de se submeter aos mestres? E por que os mestres só querem desprezar quem tem o dom de profecia? É preciso haver um equilíbrio. Pelo dom da profecia, Filipe
Chega, prega, evangeliza, expulsa demônio e atrai. Pedro, com o dom apostólico, discipula, repreende e corrige. A gente precisa desse equilíbrio na igreja. Agora, aproveitando, pegando esse encaixe, né, essa abertura, a gente sabe que recentemente teve a famosa live do pastor Eliseu Rodrigues. Gostei do que você falou, live, porque tem gente que não assiste a live e fica querendo me xingar. Isso, eu não xingo, mas eu devolvo. E essa live, na verdade, essa live ela gerou muitos cortes, né, e algumas pessoas utilizaram daquilo, do corte, né, e não a live por completo. E aí nessa live a gente entende que no início da live, vocês conversaram ali cordialmente e teve alguns questionamentos durante aquela live que, devido ao fato dela ter sido encerrada, eu acredito que ficou ainda, né, aquele ponto de interrogação na mente do público. Primeiro ponto, quando você abre a Bíblia, a todo momento você conversa ali com o pastor Leonardo Salles e você está ali com a Bíblia aberta e tentando mostrar ali algumas referências bíblicas para ele. Tentando. E neste momento que você mostra as referências, eu lembro que houve essa questão do Pix. Então, ó, eu preciso aqui... Quem quer receber a profecia? Faz um Pix que eu te mando. A sua posição é que você é contrário a isso e que a Bíblia é contra isso também. Mas aí a gente percebe que o Leonardo, ele te retorna, né? Ele retorna e fala para você, mas Eliseu, você também prega, você recebe para pregar. Mostra a sua casa. Você fala de mim? Mostra a sua casa. Fica essa interrogação. O Leonardo Salles, ele tem a igreja dele, recebe alguns piques das pessoas de lá, e o Eliseu Rodrigues é um pastor itinerante que viaja o Brasil e recebe das igrejas por isso. Explica pra gente melhor sobre essa questão. A diferença é que eu paguei pelo conhecimento que tenho. Ele não pagou pelo dom de profecia que tem. Eu não cheguei em nenhuma faculdade teológica, lá pra cá, e assim diz o Senhor, me dê todos os cursos. Não. Em cada faculdade que eu estudei, eu paguei. Todo mestre que me discipulou, eu paguei. Paguei pelo conhecimento e pago. Eu estudo com professores batistas, eu estudo com professores presbiterianos, eu estudo com professores pentecostais. Que se levante um deles e diga, eu dei aula de graça para o Eliseu. Existem técnicas para a transmissão da palavra. Agora, não invencionices de falsos profetas que, para convencer gente rica e só para consolar o coração de ímpios que vivem na prática do pecado, que usam dessas técnicas para pedir dinheiro. Não. Sim. Você falar de oferta é uma coisa. Você falar que o pregador ou o pastor de igreja... Bora para a Bíblia? Bora? Bora para a Bíblia? Bora, tá. Mateus, que eu não vou te interromper. Mateus, eu não vou te interromper e nem a Luana vai desligar o Wi-Fi. Pode ficar à vontade. Ô, meu amor, você tá famosa. Mateus, famosa por isso também. Mateus 10. Curai os enfermos. Não tem que receber por isso. Limpai os leprosos. Não tem que receber por isso. De graça recebeste, de graça dai. A unção para curar leproso, a unção para repreender enfermidades, eu pago. Quem tem para me dar? Aí Pedro vai me repreender e vai dizer, você está com fel de amargura no coração. Porque Deus dá a quem quer e a quem busca. Só que no mesmo texto Jesus diz, ide, preguem e não levem bolsas, nem alforjes. Não se preocupem em levar prata, ouro, porque o obreiro é digno do seu salário. Se eu prego para você, eu não preciso do seu dinheiro, eu sou digno dele. Agora, se eu me submeto a esse sistema, só prego portanto, aí eu me torno mercenário. E tem pregador por aí que diz, só prego na sua igreja se você me der 5, 10 mil, enquanto o pastor da congregação recebe um salário mínimo por mês. Aí o grupo de jovens se esforça para dar 7 mil para esse pregador, 10 mil para esse cantor, mas não sabe o quanto o seu pastor sofre para estar pregando em velório, casamento, para estar pregando em aniversário, para estar pregando em doutrina, para estar pregando no domingo. Bora para a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5. Aquele que governa bem, principalmente os que pregam com fidelidade à palavra, são dignos de duplo honorário. Pesquisa no Google o que é honorário. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. A Bíblia está determinando como você deve honrar seu pastor e seu mestre que te ensina na palavra. Aí o argumento desses defensores de profetinha de Pix, você vende livro, você vende curso, isso mesmo, quer comprar? Paga. Não quer comprar? Não se ofereça. Agora, quer aprender e não tem condições para pagar? Eu te dou aula no meu canal do YouTube, eu te dou aula nas minhas lives, e se eu estiver na sua igreja, você precisar
de um livro, eu vou te abençoar com o conhecimento. E ainda voltando na live, teve um ponto também ali que você tentou explicar, né? Acerca, você até citou o nome falou da Priscila Alcântara. E aí, nesse momento que você falou o nome da Priscila Alcântara, e... Agora eu posso fazer uma pergunta? Por que só defende ímpio famoso? Tem quantos cantores que estão começando agora? Cadê a chance que dão a eles? Cadê a oportunidade que dão a eles? Será que sou eu quem preciso de likes por ser contra a apóstata Priscila Alcântara? Ou quem os defende? Não seria mais fácil eu receber ou ganhar seguidores defendendo ímpios famosos? E eu não quero fazer parte de quem defende os inimigos de Deus. Como disse Calvino, o pastor tem que ter duas vozes. Uma para atrair as ovelhas e a outra para expulsar os lobos. Eu só quero dizer uma coisa para essa geração. Na igreja você não vai ter paz desrespeitando ela, desrespeitando os princípios de Cristo. Mas a porta está aberta. Priscila Alcântara, Bruna Marquezine, Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Gessé Aguiar, qualquer um que está se afastando aos poucos, a igreja está de portas abertas. Ah, mas a igreja me feriu. Sim, você está igual Bartimeu. A multidão passava e Bartimeu clamava, Jesus tem misericórdia. E a multidão que seguia Jesus, que ouvia Jesus, mandou o cego se calar. Está igual muitas igrejas hoje. A pessoa quer Jesus e algumas igrejas estão ferindo essa pessoa. Só que Jesus parou, olhou para a própria multidão e mandou ela trazer o Bartimeu. Mandou ela trazer o cego. A mesma multidão, o mesmo grupo que mandou o cego se calar, Jesus mandou voltar e trazer o cego. Sabe o que é isso? A igreja que te fere, sinto muito, é só ela que pode te sarar. Então essas pessoas que eu cito, através de vídeos isolados as pessoas me xingam, assiste a mensagem inteira. Bruna Marquezine desprezou simples irmãos que dizem, eu tenho uma mensagem para você. E sabe qual é a mensagem? Jesus te ama. Essa é uma mensagem que a igreja tem que pregar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ela zomba com as parceirinhas dela lá no podcast dos irmãos que dizem Jesus te ama. Aí eu disse, irmão, dá uma segurada, não dê pérola para cão, não que é sagrado para porco. Por quê? Porque Jesus disse que quem despreza o sagrado é cão. Só que essa mensagem está lá em Apocalipse 22. No último versículo do capítulo 22, eu termino assim, ó. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós, porque a graça transforma cão em ovelha. Ou seja, eu rejeito o que vocês querem fazer com a igreja, mas eu não rejeito a alma de vocês. A igreja está aqui para cuidar de vocês. Vem para Jesus, aprende com a igreja, se submeta à palavra e vocês vão ser instrumentos vivos de Deus na face da terra. Conforme você falou do Gessé Aguiar, né? E o Gessé Aguiar, inclusive, ele já deu uma entrevista pra gente. Eu entrevistei o Gessé Aguiar ali perto de quando estourou a Lívio, né? E a gente percebe assim que houve algo aconteceu que fez com que ele decidisse tomar essa atitude de sair da indústria gospel, né? A gente sabe que o senhor não é contra pessoas, né? Eu acho que talvez há um ruído de comunicação aí, principalmente quando pessoas pegam pedaços de falas suas, que não são suas, são da Bíblia, e as pessoas pegam essas falas e elas usam contra você. Mas a gente sabe que o pastor Eliseu Rodrigues, principalmente, foi quem aconselhou o Gessé Aguiar. Já houve uma conversa entre vocês dois. Mas eu queria te perguntar, qual é a imagem, a impressão que essa ação do Gessé ela causa? Porque o Gessé ele é acompanhado por uma geração de jovens cristãos, uma geração nova. E o quanto isso pode ser prejudicial, pastor? Eu não sei se você percebeu, enquanto você falava, meus olhos lacrimejavam aqui, eu me emociono em que sentido? É uma alma preciosa, é alguém que quantas e quantas pessoas foram e são edificadas e alimentadas pelas músicas do Gessé. Demais. E contra estes, o diabo mais se levanta com mais força com seus canhões apontados contra eles. Mas sabe qual é mais um problema na nossa geração? E eu sempre peço isso aos irmãos, eu sempre digo, orem por nós. Por quê? Porque quando a gente descobre o talento da pessoa, às vezes nós deixamos de louvar a Deus através do talento da pessoa e louvamos a própria pessoa. E nos tornamos fã da pessoa, nos tornamos admiradores da pessoa, ao invés de nos tornarmos intercessores dela. Só que eu não posso só acusar a igreja de não orar,
Porque Deus tem os seus remanescentes que intercedem pelos profetas. Quando eu digo profetas aqui, os que têm os seus dons de ministrar a palavra de Deus ao coração das pessoas e não profeta de ofício que não existe mais. A igreja ora pelos seus pastores, a igreja ora pelos seus pregadores, a igreja ora pelos seus ministros que ministram a Deus louvor, trazendo a igreja para essa ambiência. Mas tem o outro lado. Sim. Gente que se vendeu como produto para essa indústria que consome. Eu não sou contra cantor enriquecer com seu canal do YouTube, com suas ofertas, com suas músicas, com suas composições, porque tudo isso é arte. E pela arte se paga. Você quer adoração sem pagar? Pega os hinos da harpa e começa a cantar. Coloca o canal do camarada, aperta play e começa a cantar com ele. Agora a arte, o exercício da arte também por ela se paga. Só que aí o camarada se encanta, a moça se encanta e começa a se afastar da igreja. Deixa de congregar, não aceita mais ser pastoreado. É cercado por certo tipo de pessoa que não é pessoa certa. E aí vai se afastando das doutrinas, vai se afastando da igreja e vai se enfraquecendo. Mas eu estou orando por ele, a igreja está orando por ele. Eu fui olhar, eu não o sigo, mas eu fui olhar os comentários. E muita gente dizendo, volta para Jesus, estamos orando por você, não desistimos de você. Esse é o papel da igreja. Tem a confrontação, mas tem a intercessão. Tem o Josué com a espada, mas tem um sacerdote que está intercedendo. Esse é o pastor Eliseu Rodrigues. Pastor, para finalizar, se quiser fazer os agradecimentos, falar com o público, fica à vontade. Muito obrigado ao André Mendes, ao programa de entrevista. Que Jesus continue dando sabedoria, que a qualidade aumente cada vez mais, Amém. Mais vidas sejam impactadas. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e cita os nomes aí que você deseja que ele também possa entrevistá-los. E quando citar o nome, não esquece de colocar aí. Queremos Eliseu Rodrigues e Luana Rodrigues lá no palco do Yang Show. Senhoras e senhores, esse foi o quadro de Carona com o Yang Show de hoje. Deus abençoe sua vida. 1, 2... Caramba, tô valendo de nada. 1, 2, 3. Vai. Não, você é mais forte, para. Eu que sou fraco. Vai. Pô, ele é forte, cara. Não, mentira, Vai. Você é forte. Ele não tá fazendo força, ele é forte. Ele vai perder a força, daqui a pouco a Luana Então vamos ver, vai. Força, olha. Força. Eu não tenho força aqui. Mas eu acho que é a sua mão. É a sua mão. Na minha mão. Eu acho que a mão de cá você tem força. A outra. Não, a esquerda. As duas? Será que não é como você pega? Ó, se eu pegar sua mão aqui, ó, aperta minha mão. Vixe, vai doer? Não, você tá botando pra machucar. É apertar. Tá. Aperta. Tá apertando? Essa é a minha força. Tá, agora eu vou apertar a sua. Tá. Não, sem machucar. Tá botando pra machucar. Não. Vai. Essa é a minha força. Pô, ele é forte, mano. Caramba, é forte. Sério? Essa é a minha força. Que isso?